Oi, aqui é a Sabrina, professora do curso de assistente administrativo do Centro da Juventude Restinga. Hoje eu vim fazer mais um videozinho para vocês sobre o mundo do trabalho, hoje com o tema como se preparar para a entrevista de emprego antes da entrevista, né? O que vocês devem fazer quando vocês forem chamados para fazer entrevista, antes da entrevista, né? O que se deve fazer, como se preparar, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Vou começar a passar os slidezinhos e aí a gente vai conversando então. Lista de emprego. Então, assim, você encaminhou os teus currículos, tá? E foi agendada uma entrevista. E agora? O que eu faço? Como que eu vou me preparar para essa entrevista, então? Então, antes de mais nada, tá? Antes da entrevista em si, a gente deve fazer algumas coisas. Por exemplo, conhecer a vaga, né? Buscar informações sobre a empresa, a história, o ramo de atuação, produtos e serviços, tá? Isso faz com que você chegue com mais informações, mais preparado para o bate-papo com o entrevistador, tá? E isso faz toda a diferença. Por exemplo, se na hora da entrevista, tá? Eu pergunto para você, eu sou entrevistadora, você está sendo entrevistado. Eu pergunto para você, você conhece alguma coisa sobre a organização, sobre a instituição? Então, assim, se você pesquisar, conhecer a vaga, conhecer a empresa, né? Melhor dizendo assim, você vai chegar, então, em condições de poder falar mais sobre a empresa, né? Por exemplo, outro exemplo que eu dou quando tu pesquisa sobre a empresa, de repente você pode ver alguma coisa que acha interessante. Por exemplo, a empresa, ela é uma grande, trabalha bastante essa questão de preservação ambiental. É algo que de repente que você goste, que você se identifique. Então isso você pode colocar na entrevista, tá? Então percebam que são elementos, né? Quando você conhece mais a empresa, né, pesquisa mais sobre a empresa, você tem mais elementos para poder conversar com o entrevistador, tá? Então isso é bem importante. Até esqueci de passar o slidezinho aqui, né, de conhecer a vaga. Vamos para outra aqui. Pratique a entrevista. Praticar a entrevista Veja algumas perguntas que normalmente são feitas, né? As perguntas que são mais feitas durante a entrevista e pratique. Escreva como que você responderia essas perguntas, tá? Aliás, eu quero fazer um videozinho, vou tentar fazer um vídeo para vocês sobre as perguntas que normalmente mais caem nas entrevistas de emprego, tá? Que daí para vocês já fica bem mais fácil, né? E aí vocês já chegam com mais condições quando forem fazer entrevista. Então, assim, quando vocês forem, então o interessante é que vocês pratiquem então a entrevista. Conversem consigo mesmo, não tem problema, ou então com um amigo, sabe? Como se ele fosse o entrevistador e você fosse o entrevistado, mas tenta praticar, ver quais são as respostas que você daria para aquela pergunta, tá? Para as perguntas de emprego. Eu acho que é bem interessante, que quanto mais você pratica, melhor, porque daí você chega talvez com mais confiança na entrevista, tá? Conheça o teu currículo de ponta a ponta. Assim, ó, tu tem que saber conhecer todo o teu currículo. Por exemplo, quais os cursos que você fez, onde você fez, que ano você começou a fazer, que ano que terminou, né? O mês que fez, ou mês que vai terminar, enfim. Você precisa conhecer todo o teu currículo para você poder dar as respostas necessárias quando forem perguntados para você. Outro exemplo que eu posso dar: se o entrevistador, na hora da entrevista, te pergunta, me fala um pouco sobre você, você pode falar sobre o seu currículo. Olha, eu estou estudando no ensino médio, eu vou terminar
tal ano eu comecei a fazer um curso de, sei lá, de informática, nesse curso eu tô aprendendo o pacote Office, eu tô aprendendo bastante sobre o Excel, que é uma coisa que eu não dominava antes e agora eu tô conseguindo aprender melhor. Então são coisinhas assim, ó, de conhecer o teu currículo, que é interessante falar sobre os cursos que você tá fazendo, né, a tua escolaridade. Então precisa conhecer bastante o teu currículo para poder dar uma resposta bem legal. Planeje como chegar à entrevista. Então assim, ó, chegar atrasado na entrevista nunca, tá? Porque isso mostra desleixo do candidato, tá? Da pessoa que vai ser entrevistada. E aí para você conta pontos a menos, tá? Então nunca chegar atrasado na entrevista. Então, para a gente poder não ter esse problema, né, o interessante é que a gente possa planejar a rota até para o local de entrevista. Então assim, ó, quando o entrevistador te der o endereço, já vai procurar, se puder procurar no Google Maps, né, que é uma ferramenta bem interessante assim, que tem assim para você usar. Então veja assim, quantas conduções você vai precisar usar. Eu preciso utilizar um ônibus, eu preciso utilizar 2 ônibus para chegar nesse local. O horário também, bom, se o horário é um horário de pico, então se vai ter muito trânsito, né? Como é que é o trânsito na região, né? Porque às vezes quando você tá no horário de pico, então tu pega muito trânsito, então tu tem que calcular isso também, mais ou menos o tempo que você vai chegar nesse local, tá? Veja também questão assim, bom, quando eu descer do ônibus, né, eu vou precisar caminhar muito, será uns 15 minutinhos, 20, ou não, eu vou descer próximo. Então tudo isso vocês têm que calcular, é importante calcular, tá? Se chegar mais cedo na entrevista, tá, o legal é que você chegue com 15 minutinhos de antecedência, mas se chegar meia hora também não tem problema, mas assim, melhor, né, chegar antes do que depois, tá? Porque como eu falei, depois denota uma coisa muito ruim, sabe? Então, chegar antes. Então, sempre planejar, como eu falei, tá? Planejar, ver quantas conduções você precisa pegar, se é muito longe, quanto tempo, o horário de ônibus também, isso é muito importante, tá? Então, planeje tudo isso antes para que você consiga, então, chegar com aqueles minutinhos de antecedência, tá? Escolha a sua roupa para a entrevista. Então, assim, é interessante que você já, um dia antes da entrevista, tá? Já veja qual a roupa que você vai trabalhar, que você vai fazer entrevista, né? Para não chegar no dia, na hora, ficar, ai meu Deus, com que roupa que eu vou? Não. Então, com um dia de antecedência, você já dá uma olhadinha no teu guarda-roupa, já olha ali, bom, eu acho que essa roupa aqui vai ser melhor, essa daqui vai, sabe? Já pesquisa, já vê que roupa que você vai para a entrevista. Essa questão da apresentação pessoal, questão de roupas, eu também quero falar com vocês no outro vídeo, tá? Que eu vou fazer especialmente sobre isso, tá? Vá para a cama a tempo. Pode parecer assim meio bobo, tá? Mas você ir para a cama cedo talvez seja interessante. Por quê? Porque se você vai para a cama muito tarde, você acaba no outro dia acordando, mesmo que a tua entrevista seja, eu não tenho problema quanto dormir tarde, porque a entrevista vai ser na parte da tarde. Não, tenta ir pra cama cedo, tá? Por quê? Porque de repente, porque é melhor, né? Tu dormir bem, ter uma boa noite de sono, porque daí no outro dia, quando você despertar, você vai estar mais alerta, porque normalmente quando a gente dorme muito tarde, quando a gente acorda no outro dia, a gente acorda meio preguiçoso, assim, sabe? Então, assim, uma boa noite de sono, ir pra cama mais cedo também traz benefícios, assim, nessa questão, porque, como eu falei, você fica mais alerta na hora do bate-papo, tá? Então,
tentem ir pra cama mais cedo. Eu sei que às vezes a ansiedade a gente, né, acaba não conseguindo dormir, mas tentem, vão pra cama mais cedo por isso mesmo, e deixa o celular de lado, assim, que é pra, né, cuide de você. Então, como eu falei, né, a ansiedade pode trazer nervosismo, pode fazer com que você perca o sono, mas assim, ou a fome, né, mas assim, não deixa o nervosismo te atrapalhar. Pensa que você se preparou para essa hora da entrevista e que tudo vai dar certo, tá? Que você vai se sair bem. Você tem que acreditar em você, como eu falei anteriormente em um dos vídeos sobre autoestima, né? Então, assim, pensa que você se preparou para esse momento, tá? E que vai dar tudo certo, tá? Então é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu realmente espero que os vídeos que eu estou trazendo estejam ajudando vocês, né, nessa caminhada para o mundo do trabalho, para a preparação do mundo do trabalho. Aí no próximo vídeo eu venho trazendo para vocês como se preparar para a entrevista de emprego, higiene pessoal e apresentação pessoal. Então por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima.